Olá para vocês que acompanham o canal Tarô e Baralho Cigano. Meu nome é Henrique, eu sou tarólogo e hoje eu venho falar um pouco sobre obsessores. Obsessores, alguns sinais de que você está sendo obsidiado. É muito importante lembrar que quando a gente abaixa o nosso padrão vibratório, a tendência é favorecer a sintonia com eles, com os obsessores. Temos que evitar pensamentos negativos, ficar xingando, insistir na mesma tecla. Essa energia de pessoas que abrem um campo para um obsessor facilita uma energia de doença, problemas psicossomáticos também. Vamos dar um pequeno exemplo de pessoas que só vibram negativo, só pensam negativo, né? Pessoas que só vivem trancadas, por exemplo, dentro de um quarto, vivem reclamando da vida, quer dizer, nesse caso a pessoa está se colocando no estado favorecendo aquele processo de obsessão. O primeiro sinal é que a pessoa ela não se adequa à rotina. Ela deixa de fazer as coisas dos afazeres domésticos, o trabalho, porque ela começa a ficar com preguiça. Ela começa a ficar cansada. Geralmente a pessoa vai fazer o trabalho dela cotidiano de forma arrastada, como se não estivesse aguentando. Muitos obsessores realmente podem ficar grudados nas costas da pessoa. Podem, não quer dizer que vá ficar. Cada caso é um caso. É bom ter cuidado com todo tipo de vício, compulsão, bebida, sexo, né? Compulsão de pensamentos fixos, né? Aquele vício de xingar toda hora. A pessoa tende a perder a alegria da vida e não sorri tão facilmente. A pessoa ela não vê o encanto na vida, não vê a felicidade nas coisas dela. E é uma possibilidade muito grande a pessoa estar realmente obsidiada. É muito comum quando a pessoa está sob a influência de obsessores, as coisas começam a quebrar. Esse é um outro sinal. É bom ficar atento em relação a isso. É preciso ter cuidado com a sua energia, que pode não estar muito boa. Buscar o seu equilíbrio energético. Isso é muito importante. Quando temos as coisas quebrando, é um sinal claro de que você está com espíritos obsessores próximos a você. Algumas pessoas, dependendo do caso, do grau, porque cada caso é um caso, pode até ficar perturbado ou perturbada. A pessoa passa a não ter foco quando ela está obsidiada. Vou dar um outro exemplo. Tem pessoas que às vezes, por exemplo, teve uma briga no trabalho, ela não conseguiu digerir aquela situação, ela não conseguiu resolver bem aquela situação que ela teve, marcante no trabalho dela, e ela fica remoendo aquela situação. Ela não consegue se desprender facilmente dos problemas. Isso é um exemplo. A pessoa, quando ela se deprime ou tem pensamentos baixos, ela até pensamentos de morte, pensamentos autodestrutivos também, é um sinal de obsessão. A pessoa pode se tornar uma verdadeira frente fria, uma nuvem preta. A pessoa ela pode ter dificuldade de realizar os objetivos, ela passa a não prosperar. Já vi casos em que a pessoa nem arruma a própria casa, ela se vê sem forças. O pensamento negativo tem mesmo o poder de atrair egrégoras, falanges negativas, espíritos negativos, que só vibram na derrota, no negativo, em tudo que há de ruim. E só acredita naquilo, Só vê aquilo. Se eu acredito naquilo, eu vou dando força para que aquilo realmente aconteça. O obsessor, ele vai contribuir para que você fique inseguro. Como sabemos que o seu corpo é seu e não dele, cabe a você mudar e não se deixar levar pelas tendências e sugestões que ele vai trazer aí para você. Pessoas que ficam o dia todo dentro do quarto trancadas, são depressivas, não tem como, nesse caso, ela está contribuindo sim
para um quadro de obsessão aí. Nesse caso, convém sair um pouco desse panorama, desse quadro aí. O ideal é procurar ouvir músicas, melhorar a autoestima, modificar a tua energia, fazer a tua energia circular, buscar ter objetivos na vida. Pensamentos de morte, né? Pensar só na morte, isso é ruim. E deixar de viver por medo dela, isso não é algo saudável para um indivíduo, para um ser humano. Pessoas que não superaram a morte, perdas, precisam buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica também. Dependendo, é claro, do caso. Temos que ter cuidado com pensamentos fixos. Isso também é perigoso em relação a dinheiro, a ambição desmedida, por exemplo. A pessoa só vê aquilo, quero tal coisa e fica naquela energia, isso não é muito legal. A pessoa chega mesmo a ficar ansiosa. Quando alguém sente raiva de você ou tem ódio de você, você também poderá estar abrindo aí, né, um campo. Você está sofrendo aí um processo de obsessão, porque estará ligado àquela pessoa. Isso pode acontecer de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa para um espírito e também de um espírito para outro espírito que já morreu, por exemplo. A pessoa precisa ter cuidado com as intenções negativas dos outros, por isso é importante orar e vigiar, elevar seu padrão vibratório. Os obsessores, eles não querem que você tenha objetivo de vida. Eles atuam no nosso desejo de vingança. Eles não querem que você estude, eles querem sim que você fique burro. Eles querem que você se isole da sociedade, das outras pessoas. Cuidado para que você não se veja com a vida muito parada. Lembrando também que tudo em excesso faz mal. Falar demais faz mal, fazer sexo demais, comer demais, tudo em excesso faz mal. Eu vou dar um exemplo aqui. Mulheres que pensam 4 ou 5 vezes no dia no namorado, sem querer, ela pode estar obsidiando o namorado e esquecendo dela. Tudo que foge o equilíbrio é certo de que é um caso de obsessão. Tenha atenção com a qualidade dos seus pensamentos, as vibrações. Gerenciar os pensamentos é importante. Faça mantras, relaxamento. Aqui mesmo no YouTube tem vários mantras gratuitos que você pode fazer e não paga nada, e isso pode mudar a sua vibração. E isso é muito comum, esses casos de obsessões. A pessoa fica, ou seja, dedicando o tempo dela para viver algo que está longe da realidade dela, fala e respira a vida do fulano. Outro exemplo, vejo mulheres que no caso, por exemplo, estão num relacionamento com uma pessoa, aí o companheiro termina o relacionamento e ele já virou a página e ela ainda não aceitou aquela situação, ela não superou. Ou seja, ela deixa de viver a vida dela, respira a vida do cara, fica olhando as postagens do cara no Facebook. Isso é um comportamento que indica sim um sinal de obsessão. O interessante é a pessoa se desapegar e não ficar mantendo foco em problemas. A pessoa, quando ela está no nível de obsessão, de ódio, ela não enxerga soluções práticas e objetivas. Para que ficar absorvendo energias dos outros? Procure estabelecer um vínculo com o plano divino. Já vi casos de pessoas que dizem, ter fé, mas não conseguem sozinhas se levantar, se afundam sozinha, não fazem oração, não buscam Deus, não buscam a religião, a fé, e geralmente dormem igual um cavalo. Porque ela perde o hábito de ter o contato com a espiritualidade. Geralmente, quem está numa vibração de obsessores é assim. O segredo para você que deseja se libertar de um obsessor é mudar o padrão vibratório. É o principal ponto. A pessoa pode sim fazer banhos de limpeza. Ela não tem aquela pessoa que não acredita na vida, né? Ela considera
que a vida dela é uma merda. E assim será. Cabe a ela enxergar que a vida dela tenha brilho, né? Enfim, ela tem que resgatar isso. Ela tem que enxergar isso dentro dela, transformar isso dentro dela. Não adianta fazer banhos, ficar cheio de ódio no coração, não adianta fazer banhos, fazer proteções, trabalhos e ficar cheio de ódio, de raiva dentro do coração. Isso nos liga aos obsessores, que permite sim uma ligação com esses espíritos baixos. Como é ruim, né? A gente só viver reclamando e não fazer nada para melhorar a nossa vida. Esse é um caminho para quem quer ter os obsessores aí próximo a vocês, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo até o final. Curta esse vídeo, clique em gostei, clique em receber a notificação do nosso canal. Recomende também este vídeo para um amigo. Se você deseja fazer uma consulta de tarô, baralho cigano, as informações vão estar abaixo da descrição deste vídeo. Eu fico por aqui e deixo meu abraço de luz a todos.